Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês o cadastramento de um cliente dentro do sistema da DigiSat. Então vamos lá, na tela inicial clique em Cadastros e em Cadastro de Pessoas. Se o cliente que vai ser cadastrado é CNPJ, então a gente pode fazer a consulta pelo CNPJ do cliente, né? Caso for uma pessoa física, então a gente vai poder adicionar por aqui. Também por aqui a gente pode adicionar uma pessoa jurídica também, né? Existe sim a possibilidade de a gente consultar o CNPJ, mas também por aqui a gente pode cadastrar uma pessoa, um cliente jurídico. Então vamos lá. Aqui na primeira parte vocês vão colocar o nome da pessoa, né? Vamos colocar aqui o nome da pessoa. Aqui vocês podem também colocar uma imagem desse cliente que vocês estão cadastrando. O tipo do cliente, tá, gente? Se for pessoa física ou se for pessoa jurídica ou ainda estrangeiro. De acordo com o tipo que vocês colocarem aqui em tipo de cadastro, né, vai apresentar mais opções, né? Então, se o cliente for uma pessoa física, clique em física. Determine para ele se ele é um cliente não contribuinte, contribuinte do ICMS, contribuinte do Simples Nacional, indústria do Simples Nacional, ou também uma pessoa do tipo, um cliente do tipo público. Tá? Dependendo do que for colocado aqui, vocês terão que criar configurações de tributação para esse cliente. Então vamos deixar aqui como pessoa física. Tá? Aqui a pessoa física ele já libera uma opção de física. E se for jurídica, então já libera a opção aqui para jurídica também. Vamos fazer os dois exemplos, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Se o cliente tiver um dia de acerto, de preferência que ele queira que as parcelas feitas no Contas a Receber caiam para aquele dia, vocês poderão determinar aqui para ele, então, esse dia de acerto. Agora aqui em tipo de cadastro, marque a opção cliente. Determine para ele um limite de crédito, caso vocês queiram dar um limite de crédito. Lembrando que quando for zero, o sistema entende que esse cliente não tem limite de crédito, não vão ser utilizado o limite de crédito nesse cliente. Então, independente se ele está com o limite ultrapassado ou não, o sistema vai fazer venda a prazo para ele. Caso vocês determinarem um limite de crédito, aí o sistema começa a controlar o limite de crédito de acordo com o saldo desse limite, tendo configurações, inclusive, para que ele possa ou não vender acima do saldo desse limite. Marque essa opção caso que vocês desejam que esse cliente faça uso de cashback, seja um valor em percentual do produto que vai ser vendido, em forma de desconto na próxima venda. Então, marque também aqui caso esse cliente tenha um vendedor de preferência dele, então basta que vocês localizem aqui o vendedor. Então aqui já tem um vendedor cadastrado. Aqui também, se esse cliente vai ter uma tabela de preço especial, também pode ser deixado em branco essa opção. Nenhum desses campos, tá, é obrigatório, né? Sempre o sistema vai mostrar o que é obrigatório, né, com esse símbolo, né, de obrigatoriedade e também aqui um símbolo de alerta do que precisa ser cadastrado. Então a gente pode definir para esse cliente, por exemplo, uma tabela de preço, e toda vez que esse cliente é selecionado num documento fiscal ou até mesmo num documento auxiliar de venda, como DAV, ordem de serviço e pré-venda, o sistema ajusta os preços do item de acordo com a tabela de preço que está selecionada no cadastro desse cliente. A mesma coisa, ele já traz o vendedor como sugestão de comissão para as vendas realizadas para esse cliente. Se o cliente, além de ter um dia de acerto, prefere, por exemplo, fazer um pagamento em 90 dias, 30 dias, vocês já poderão ter formas de pagamento cadastradas, então a gente já pode determinar para ele o pagamento em 90 dias. Claro que o sistema vai fazer em 90 dias, mas sempre tentando colocar para o dia do acerto desse cliente. Então pode ser que acabe não caindo em 90 dias, um pouco menos,
de acordo com o dia de acerto desse cliente. Esse 90 dias é sempre a contar da data da venda. Bom, a próxima guia que a gente precisa preencher para uma pessoa, para um cliente do tipo física, são os documentos. Então a gente vai clicar aqui em adicionar. Aqui a gente tem uma lista de documentos disponíveis para a pessoa física. Então a gente vai colocar aqui o CPF da pessoa, desse cliente que a gente está cadastrando, né? Basta gravar. Agora a gente também pode selecionar, por exemplo, um outro documento, como a inscrição, o registro estadual, o registro geral, a identidade, né? Então aqui o UF, aonde foi expedida essa RG, tá? Então aqui o órgão expedidor e a data de expedição dessa carteira de RG, né? Então a gente pode gravar aqui, vamos voltar aqui a RG, vamos gravar. Aqui a gente também pode selecionar mais documentos, né? Caso vocês querem colocar mais documentos, como carteira de habilitação, carteira de trabalho, número de inscrição do trabalhador. Aqui tem vários documentos que vocês possam colocar para o cadastro desse cliente, tá? Aqui em endereços, então vocês vão fazer o seguinte, vão adicionar o endereço e aí vocês vão determinar, por exemplo, o endereço desse cliente. Então vamos digitar aqui o CEP desse cliente e pressionar Enter. O sistema já vai trazer então a rua, o bairro, o município e o estado. Claro, caso a cidade esteja com CEP por rua. Se a cidade não tem CEP por rua, ele vai trazer pelo menos o município e o estado. Feito isso, a gente vai colocar o número e grava. Podemos também adicionar outros tipos de endereço para esse cliente, tá? Vamos agora colocar os telefones. Então aqui vocês podem colocar o telefone, por exemplo, comercial desse cliente, né, que a gente está cadastrando. Então pode colocar aqui o telefone comercial. Se tiver algum ramal, também poderão colocar, né? Poderão também colocar aqui agora um outro telefone, por exemplo, o telefone celular, né, desse cliente que vocês estão cadastrando, né? Então vai poder colocar aqui o telefone, a operadora no qual esse telefone pertence e vamos gravando. E assim vocês poderão selecionar esses tipos de telefones que vocês têm aqui. Também agora a gente tem a parte de endereços eletrônicos, onde vocês vão poder colocar o e-mail, por exemplo, desse cliente. Então pode ser colocado aqui o e-mail desse cliente, né? Pode ser colocado mais do que um e-mail, dependendo do tipo de e-mail que esse cliente trabalha, às vezes uma pessoa jurídica, né? E aqui, como a gente determinou que é uma pessoa física, vocês poderão preencher dados como o nome do pai, o nome da mãe, o gênero é muito importante que seja preenchido, a data de nascimento dessa pessoa, né? Então dá para colocar aqui a data de nascimento, o apelido dessa pessoa, então a gente pode colocar aqui o apelido, tá? Então dá para colocar o apelido dessa pessoa. Aqui também então tem a profissão, então a gente vai buscar as profissões. Caso não exista profissões gravadas, tá? Então a gente pode adicionar as profissões, né? E aí a gente vai colocar a profissão desse cliente que está sendo cadastrado. Esse cadastro de profissões, uma vez gravado, a gente só pode desativar esse cadastro. Então vamos selecionar e aqui então a naturalidade dessa pessoa. Então a gente pode colocar aqui, ela é de Concórdia, por exemplo, né? E aqui pessoas autorizadas a comprarem no nome dessa pessoa, né? Então vamos botar aqui quem são as pessoas que estão cadastradas a comprar em nome dessa pessoa, né? Aqui na guia veículos, essa pessoa, se vocês quiserem cadastrar o veículo dessa pessoa, principalmente quando for um posto de combustível, então a gente já pode cadastrar os veículos, que vai facilitar bastante, caso esse cliente queira que a placa do veículo saia em seu documento fiscal.
não há necessidade de vocês cadastrarem, mas se vocês quiserem, está aqui. Aqui nós temos uma guia de campos personalizados. Então essa guia de campos personalizados vai estar presente em todos os cadastros. Então aqui ele vai mostrar uma lista de campos personalizados. Caso o cadastramento seja feito e aqui não tem nenhum campo personalizado, geralmente os campos personalizados são criados no primeiro cadastramento, algum campo que você não tenha. Aqui, por exemplo, um campo renda, né? Vocês podem ver que não tem um campo renda aqui. Então a gente pode vir aqui e criar. Então vamos adicionar um campo personalizado. O sistema vai trazer o cadastro de campos personalizados. Então a gente vai dar um Enter aqui para ver se a gente tem algum campo personalizado criado. Não temos nenhum. Então vamos adicionar esses campos personalizados. Vamos botar aqui, ó, renda, né? Aí a gente pode colocar de um tipo numérico, por exemplo, né? Ou inteiro também. E aí a gente pode botar um campo numérico aqui, né? Pode ser um texto também, como vocês acharem melhor. O cadastro de pessoas. A gente grava, ok, seleciona e aqui está o campo renda. Lembrando, tá, que esse campo personalizado não vai servir só para o tipo cliente, vai servir para todos os tipos de pessoas que a gente está cadastrando. Então, não é porque a gente está cadastrando um cliente que esse campo personalizado renda vai ser apresentado só no cadastro desse cliente. Então, vai ser apresentado em todos os cadastros, né? E aqui a guia cashback, onde vocês podem ter um controle dos cashback que esse cliente está tendo, que já usou ou que ele tem para usar. Feito isso, então a gente grava e aí a gente tem um cliente do tipo pessoa física cadastrado dentro do sistema. Vamos adicionar agora um cliente do tipo jurídico. Então vamos ver aqui, ó, em F5 novamente, ou como eu falei para vocês, também pode ser utilizado a consulta do CNPJ, né? Mas vamos adicionar manualmente. Então vocês vão ver aqui, ó, vamos cadastrar aqui Digisat Tecnologia, Digisat, vamos botar Digisat Softwares, né? Digisat Softwares, né? Do tipo jurídica, tá? Então, classificação dela perante o ICMS é contribuinte. Dia de acerto, se vocês quiserem já deixar o dia de acerto, podem cadastrar também para contas a receber. Aqui no tipo de cadastro, então, como é cliente, a gente vai colocar o cliente. Vamos deixar aqui nesse exemplo sem vendedor, sem tabela de preço, mas uma forma de pagamento em 90 dias já determinado para a Digisat. Como é uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica, a gente vai ter aqui os documentos específicos de pessoa jurídica. Repare que ele já não tem mais dados como RG e também CPF. Então aqui a gente já vai cadastrar então o CNPJ da Digisat, né, ou do cliente que vocês estão cadastrando. Ele já avisou que já existe um, né, porque é o mesmo CNPJ para o qual o sistema foi habilitado. Podemos dar sim para ele, grava. Agora a gente vai adicionar então a inscrição estadual, né? Então vocês poderão cadastrar a inscrição estadual com acento, com ponto, sem ponto, que o sistema vai, se caso precisar, ele vai eliminar esses pontos aqui. Interessante colocar aqui a unidade de federação, pode ser a abreviatura ou o nome completo, seleciona, grava, e aqui novamente, então, o endereço, né? Então vamos botar aqui o endereço, né? Vamos colocar aqui o endereço da Digisat, o endereço que o cliente está cadastrando, a loja 01, né? Você pode colocar aqui também, por exemplo, segundo andar, é um complemento que a gente está tendo aqui, tá? Vamos salvar. E agora, telefone, então vamos adicionar um telefone. Podemos colocar dessa forma, também dessa forma, como vocês acharem melhor. Contato, quem que é o responsável pela empresa, né? Pelo esse contato. E agora a gente vai para os endereços eletrônicos. Muitas vezes, por exemplo, uma empresa ela tem um departamento que recebe a nota e um departamento financeiro. Então a gente vai poder colocar aqui, por exemplo,
para recebimento de NFE, tá? Então a gente vai poder colocar aqui, ó, NFE, por exemplo, @digisat.com.br, né? E aí a gente vai poder cadastrar também o e-mail da pessoa que recebe a cobrança. Então vou botar aqui, ó, financeiro@digisat.com.br, ok? E a pessoa é o Antônio, por exemplo, o responsável pelo financeiro. Então o sistema, quando vai enviar um e-mail, faz uma nota eletrônica para a Digisat Softwares, né? Então aqui inclusive está escrito errado, softwares, né? Vamos colocar aqui, né? Assim, softwares, né? Vamos colocar aqui, Digisat Softwares, beleza? Né? Então aqui tem o seguinte, quando ele vai mandar o e-mail para a Digisat, vai colocar então Digisat, vai para esse e-mail a NFE, e qualquer e-mail de cobrança, renegociação, qualquer e-mail referente ao financeiro vai para esse e-mail aqui, tá? Por ser uma pessoa jurídica, então a gente vai poder então cadastrar, é necessário cadastrar um nome fantasia, né? Digisat Sistemas, nome, ou dos responsáveis pela empresa, né? A opção aqui, veículos, se de repente esse cliente tiver um veículo e vocês querem cadastrar esse veículo, para efeito inclusive de nota, ou também novamente, como eu falei, para posto de combustível, pode ser cadastrado, então basta clicar aqui e cadastrar o veículo, né? E também campos personalizados, percebam que aqui também ele trouxe os campos personalizados, né? O fato da gente, quando a gente gravar, quando a gente edita de novo esse registro, vocês vão ver que aqui ele tem mais duas guias, que é a guia cashback e a guia crédito, que até então não tinha no momento do cadastramento desse cliente. Então agora a gente tem um cliente do tipo físico, onde também tem as guias crédito, para créditos em nota de devolução, e cashback, que é para efeitos de produtos que vão ser, valores que vão ser dados em desconto nas próximas vendas, de acordo com o percentual determinado em cada produto. Então, gente, esse é o cadastramento de clientes. Também lembrando que a gente tem o cadastramento de clientes do tipo estrangeiro, né, onde que ele pode ser indicado nos documentos, certo? O ID estrangeiro. Então, quando a pessoa for tipo estrangeira, o cliente for tipo estrangeiro, tá? Continua tendo a opção de limite de crédito, também a utilização de cashback, a opção de colocar o vendedor, a opção de colocar a tabela de preço, a opção de forma de pagamento também. Porém, nos documentos, a gente só tem a opção de, além de outras opções, também tem a opção de documento legal, que é o passaporte legal desse cliente aqui, né? Então, estrangeiro, então a gente vai gravar aqui. E aqui no endereço, a gente pode determinar para ele o endereço no exterior, onde a gente vai colocar a caixa postal, o logrador, o número, o complemento, o bairro e, claro, o país. Então, a gente vai colocar a caixa postal aqui, olha, é um pouco diferente, né? Complemento centro, né? Aí o bairro e aqui o país onde esse cliente reside, já que se for um cliente. Aí vamos botar aqui, por exemplo, estrangeiro. Vou botar aqui, ó, cliente estrangeiro. Então esse cliente estrangeiro, tá, vai ser utilizado em notas de exportação. Então, se vocês fizerem uma nota de exportação no sistema da Digisat, é necessário cadastrar um cliente estrangeiro, certo? Vamos botar aqui corretamente a palavra estrangeiro, né? E aqui, claro, a gente vai colocar informações como o ID, né? O passaporte. Aqui a gente selecionou o passaporte, né? Então tem aqui a opção, né? E claro, aqui também, tá, gente? O endereço, o código postal, né, e o país onde esse cliente reside, tá? Aqui a gente também pode colocar telefone, pode colocar e-mails.
também campos personalizados. Feito isso, a gente grava, pronto. Então agora o nosso cliente estrangeiro já está cadastrado. Aí novamente, quando a gente edita ele, também esse cliente estrangeiro a gente pode dar crédito em devolução de mercadoria e também esse cliente estrangeiro pode utilizar cashback, claro, desde que esteja marcado aqui a opção de cashback. Então, gente, esse foi um vídeo de como a gente se cadastra um cliente tanto jurídico, quanto físico, quanto estrangeiro dentro do sistema da DigiSat, ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção e aguarde os nossos próximos vídeos.